Meus irmãos, nós estamos então nessa série, não é? Fé e Trabalho, e hoje é a nossa sexta e última pregação a respeito desse tema. Semana que vem nós vamos ter um momento especial, amarrando tudo que nós conversamos, mas a pregação essa é a última, né? Nós conseguimos explorar bastante o tema, hoje ainda vamos seguir explorando mais um pouco. Porque nós estamos conversando sobre o trabalho. Esse é um tema, irmãos, muito pouco discutido dentro das igrejas. É difícil as pessoas falarem e pregarem especificamente a respeito do trabalho, do mercado do trabalho. E muitas vezes as pregações elas ficam muito na parte teórica. E aqui nós estamos fazendo um esforço maior para trazer para a prática, né, o que significa viver como um cristão no mercado de trabalho, aplicando aquilo que nós estamos aprendendo a formas práticas de vivermos isso. Não é? De forma bem simplista, talvez, e generalista, os cristãos são muito bons em trazer pessoas para a igreja, não é? Evangelizar, campanhas, trabalhos na rua, trabalho social. Então, nós trazemos pessoas para as igrejas. Porém, uma vez que a pessoa está na igreja, né, nós temos muita dificuldade de ensiná-la o que significa agora ser um cristão na sociedade. Como tudo isso que ela tem aprendido se traduz na prática de uma vida cristã. As pessoas sabem decor, parábolas, o que é o jejum e etc. Mas, na prática, muitas vezes nós não sabemos responder, por exemplo, o que significa ser um piloto de avião cristão. É eu entregar folheto e as aeromoças fazer uma oração antes de levantar voo? O que significa ser um contador cristão? Um músico cristão? Um empresário cristão? Essas questões práticas, muitas vezes nós damos uma travada. Por isso, então, nós estamos fazendo esse esforço grande de ensinar a Bíblia, né, a respeito do trabalho e trazer questões práticas para que nós possamos aplicar e viver isso na nossa vida do dia a dia. Então, eu sempre me preocupo e faço um esforço grande mesmo em ensinar um evangelho que consiga direcionar as pessoas e ensiná-las a como viver e se comportar na vida pública. Senão nós ficamos muito na teoria e frases de efeito e pouca prática. O evangelho não é um poema bonito que você ouve. O evangelho é a palavra de Deus que deve ser vivida e praticada. Em todas essas palavras, nós iniciamos pregações, né, nós iniciamos com essa pergunta. Ela tem sido a pergunta que norteou esses últimos 5 encontros nossos e agora o 6º. Você já pensou em como o seu trabalho glorifica a Deus? Como eu disse, como muitas vezes esse tema nem é pregado nas igrejas, a grande maioria dos cristãos nunca de fato se perguntarem como o trabalho deles ou a forma como eles trabalham podem glorificar a Deus. E nós estamos lendo Colossenses também desde o início, que é o versículo central dessa série toda, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós iniciamos essa série e a todo momento nós trabalhamos em quebrar esse pensamento que divide as nossas vidas em sagrado e profano, em secular e santo, como que se as coisas que eu fizesse para Deus, que Deus estivesse olhando, fossem as coisas relacionadas à igreja e disciplinas espirituais, enquanto todo o restante da minha vida
né? Não é algo sagrado, não é algo que Deus vai cobrar de mim, não é? Então, na igreja eu estou fazendo as coisas para Deus, enquanto no mercado de trabalho eu estou fazendo o necessário para sobreviver, e Deus entende isso, né? Então nós estamos desde o início quebrando essa ideia, né? Nossa vida é uma só, nossa alma é uma só, nosso coração é uma só, nossa fé é uma só. Então não existe separação de partes da vida, até porque se tornar cristão implica numa entrega da vida para Deus, né? Você entregou sua vida para Deus, significa que tudo que é a sua vida, né, faz parte do pacote que glorifica a Deus. Então, obviamente, o trabalho ele entra nesse pacote, né? E esse pensamento que no trabalho eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, não é uma verdade, irmãos. Nós estamos, estou fazendo uma recapitulação aqui, nós estamos entendendo que o trabalho é um chamado de Deus para nós, é uma missão para nós, que foi dada antes do pecado ter entrado na vida do homem. No Éden, Deus colocou o homem para trabalhar. Então, o trabalho, mesmo depois da queda, que é quando o pecado entrou e nós trabalhamos sobre o sofrimento do trabalho e os espinhos que o trabalho traz para nós, então, mesmo depois da queda, o trabalho continua sendo um chamado para nós, e Deus usa do trabalho para trazer restauração a este mundo e transformação à vida das pessoas. Então, o trabalho, para nós que somos cristãos, ele vai muito além do que uma busca egoísta pelos nossos desejos e sonhos. É claro que no processo do trabalho, nós realizamos sonhos e conquistamos coisas que nós queremos. Mas o propósito final do trabalho vai muito além disso. O trabalho traz algo muito mais, vamos dizer assim, lindo, mais belo, porque ele traz transformação na vida das pessoas. Ele muda uma realidade. Um trabalho bem feito, um cristão no mercado de trabalho, é como assim, a cidade deveria ser melhor porque nela tem cristãos trabalhando. Compreende? É algo que transcende apenas nossa busca atrás de dinheiro para realizações. Mano. Essa série de mensagens ela foi basicamente dividida em 3 partes, né? Então, quem acompanhou desde o início percebeu isso. Na primeira e segunda pregação, nós aprendemos sobre, não é, exatamente o propósito de Deus para o trabalho humano. Então, a criação do trabalho, o trabalho era harmônico, perfeito, trazia liberdade, etc. Deus nos convidou para, através do nosso trabalho, explorar todo o potencial desse mundo. Enfim, nós vamos trabalhando esses tópicos. Na terceira e quarta semana, nós aprendemos que o pecado foi quebrado, que o trabalho foi quebrado pelo pecado, e agora o trabalho continua sendo um chamado, porém ele subsiste em um mundo que foi deturpado ele existe no mundo que foi deturpado pelo pecado. E nós então abordamos as consequências disso, o sofrimento do trabalho, a frustração que nós sentimos no trabalho, perseguições, enfim, o egoísmo, idolatria. Nós falamos sobre a importância do descanso, né, entre outros pontos. E na quinta semana em diante, né, nós estamos aprendendo em como o Espírito Santo, através do nosso trabalho, está trazendo restauração ao mundo, né, que foi quebrado pelo pecado. E nós estamos aprendendo de forma bem prática isso. Por exemplo, semana passada foi pontos muito claros, se não me engano foi 5 pontos, né, muito claros a respeito de como nós podemos evangelizar dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E hoje, novamente, vai ser algo que eu vou trazer exemplos para que se torne uma pregação bem prática para nós. E aqueles que têm gostado desse tema e quiserem trabalhar ele mais profundamente, às vezes você tem um desejo de, por exemplo, estar num pequeno grupo, trabalhando sobre esse tema, me procure, eu passo para você todas as leituras, os livros básicos, nós podemos desenvolver isso junto. Amém? Então, vamos para o tema, só uma mensagem, uma frase que sintetiza isso.
O trabalho é um chamado de Deus e ao realizá-lo com ética, testemunhamos o caráter de Cristo ao mundo. Tá? O tema dessa mensagem, baseado no livro do Timothy Keller, a fé te dá uma bússola moral, sem a qual o trabalho irá te corromper. Então, a fé te dá uma bússola moral, sem a qual o trabalho irá te corromper. E eu trouxe uma frase também aqui de um grande teólogo, pastor, o Sproul, que diz: a ética cristã no local de trabalho exige honestidade, justiça e um esforço constante para glorificar a Deus através do trabalho. Irmãos, eu quero abordar mais especificamente hoje a questão da moral e da ética cristã, ou seja, o conjunto de valores que norteiam para nós o que é certo e o que é errado. Basicamente, a ética moral cristã é aquilo que nos traz direcionamento. Não é? Quando nós vamos tomar uma decisão e nós vamos olhar para a Bíblia e entender a ética e a moral, isso vai nos direcionar em como nós devemos tomar essa decisão. Existe hoje no mercado de trabalho, e vocês, a grande maioria, está no mercado de trabalho, uma grande pressão sobre os funcionários a respeito da lucratividade. Você tem que dar lucro. Não é? É claro que o lucro ele é importante. Faz parte, uma empresa para sobreviver, ela tem que ter lucro. Mas o que nós vemos aqui é uma pressão para que você tire o lucro máximo, como se você pudesse torcer os clientes até a última gota, arrancando tudo que as pessoas têm. E por conta dessa pressão que nós sofremos no mercado de trabalho, não é? Pelos nossos chefes, diretores, ou até mesmo pela equipe que nós trabalhamos, muitas pessoas, não é? Acabam pegando atalhos. Não é? Entenda atalhos como práticas, no mínimo, escuras, não é? Erradas, imorais, sem ética. Mas através desses atalhos, a pessoa vai conseguir suprir a demanda e dar o lucro necessário. Ou seja, ela vai fazer o que tiver que ser feito para atender às metas do trabalho, para dar o lucro que ela está sofrendo a pressão do seu chefe para dar. Não importa, não é, qual seja o trabalho, sempre haverá situações, irmãos, onde você ter uma ética e uma boa moral cristã vai ser um desastre financeiro. Sempre vai haver situações, né, que se a pessoa realmente for ética, realmente ela tiver uma boa moral, financeiramente não vai compensar aquilo que ela está fazendo. Então o que nós vemos acontecendo na prática é que a pessoa ela faz uma conta na cabeça de custo-benefício. Se na análise que ela fez na cabeça dela, ela sente que vale o risco de ser pega, né, comparado com o que ela pode ganhar se ela não for ser pega, né, ela vai fazer o que tem que ser feito. Se na cabeça dela, ela colocou na balança e falou, vale a pena correr esse risco, porque se der certo eu vou me dar muito bem, né, ela vai escolher pelo atalho. Ela vai escolher pelo atalho. Né. Muitas vezes, irmãos, talvez você já tenha passado isso, muito provavelmente, dentro de uma negociação no seu ambiente de trabalho, se você for totalmente ético e honesto a respeito de cada detalhe daquela transação, você sabe que você pode perder o cliente. Porque o negócio não é tão bom assim como estavam vendendo para ele. Você sabe que o contrato talvez tenha que ter mudanças e o negócio não vai ser mais tão... não vai dar mais tanto dinheiro como daria antes. Se você for totalmente honesto, né, com o cliente a respeito dos perigos, e dos riscos e do custo-benefício,
aquela transação vai ser muito menos valiosa. Agora também você sabe, obviamente, que se você omitir alguma informação ou der uma enrolada em algum detalhe, você pode se dar muito bem, financeiramente falando. Você, não apenas financeiramente falando, se pode dar muito bem, mas você vai ter o prestígio da equipe, porque você bateu as metas. Então, na reunião de trabalho, você vai ser chamado na frente, o chefe ou o supervisor vai te elogiar na frente de todo mundo, você vai ganhar status dentro da empresa, talvez algumas regalias, né? Então, se a pessoa está lá, fazendo o trabalho dela, e ela está fazendo uma venda, por exemplo, ela vai fazer, isso acontece no mercado de trabalho, irmão, vocês sabem. Ela vai fazer na cabeça dela um custo-benefício. Né? Caso eu for pego, o que acontece? Bom, se o cliente voltar daqui uma semana falando que eu enganei ele, eu peço desculpas, digo que estava no contrato essa informação e que ele estava tão animado e eu imaginei que você já tinha entendido tudo, que eu não precisava dar mais tantos detalhes para você. Né? E acabou. Então, vale o risco. Né? Vale o risco de eu omitir, vale o risco de eu fazer uma manobra ali para a pessoa não fazer as perguntas certas para mim, e eu não precisar falar a respeito de detalhes que eu não quero falar. Vale a pena eu não explorar um ponto daquele contrato. Vale a pena. Né? Vale a pena. Afinal, eu não estou fazendo nada de ilegal. As informações estão no contrato. Né? E a pessoa conclui que vale a pena correr o risco, omitir informações ou deixar de lado, e ela vai fechar o negócio. Agora veja, o contrato estava dentro da lei. O vendedor ele não mentiu. Ele usou sua inteligência para conseguir deixar o comprador tão animado, tão extasiado com a possibilidade daquela compra, com aquele negócio, que na empolgação o comprador confiou demais, não fez as perguntas certas, não pediu detalhes, não leu todas as linhas, e o negócio foi fechado. Foi ilegal o que o vendedor fez? Ilegal, talvez entre interpretações, mas a princípio, não. O contrato estava dentro da lei. A pessoa tinha a possibilidade de ler o contrato todo, fazer as perguntas, assinar ou não assinar. Tudo bem, então ilegal talvez não seja, mas teve uma boa moral, uma boa ética? Não. É uma atitude imoral, uma péssima ética. E isso tem se tornado cada vez mais forte, irmãos, porque, vou falar do Brasil, que é o lugar onde nós moramos, tem se criado uma cultura no Brasil que ser ético, ter uma boa moral, enfim, ser honesto, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Recentemente eu estava assistindo uma entrevista e o entrevistado, ele falava de forma assim, ele ficava repetindo, ele fazia a pergunta: vale a pena ser honesto no Brasil? E o ponto dele é que não. Que no Brasil não valia a pena ser honesto. Então, assim, essa cultura ela tem se fortalecido. No Brasil não vale a pena ser honesto, nós somos roubados, os políticos... Irmão, eu entendo todos esses pontos, mas o lance nós somos cristãos. Né? Nós não nos movemos pela cultura do mundo. Nós temos a nossa própria cultura. Né? Trouxe outra frase de um grande teólogo, pastor, diz que a ética cristã no mercado de trabalho exige que busquemos sempre a verdade e a justiça, independente do custo pessoal. Então, o cristão, independente do custo pessoal que ele pode ter, ou seja, não conseguir fechar os melhores contratos, que seja, a ética cristã nos leva a buscar sempre a verdade e a justiça.
Mas, infelizmente, nós vemos muitos cristãos que querem ser cristãos, mas não arcar com nenhum tipo de custo pessoal. Ele só quer a parte boa, digamos assim, né? É o namoro ou noivado que já faz 20 anos que está no namoro noivado e não quer casar, porque quer a parte boa. Não é? Ter que acordar junto todo dia, lidar com os problemas, não ter que voltar para casa. A pessoa não quer. Ela não quer ter custo pessoal. Ela quer ter a parte boa sem ter o compromisso. Muitos cristãos, eles querem ter a parte boa sem ter um compromisso, que exige um custo pessoal, que exige sacrifícios. Existem diversos fatores que nós podemos citar aqui que acaba trazendo essa cultura para dentro das igrejas. Mas, na minha opinião, a principal é a cultura de consumo. Pessoas que frequentam as igrejas somente para sugar, consumir tudo que a igreja pode oferecer. Quando lê igreja são os irmãos e o próprio Deus, e em troca elas não querem oferecer nada, elas não querem fazer nada. Né? Elas só querem tomar tudo que a igreja tem e não entregar nada que lhe custe. Né? Mas, irmãos, o Evangelho, não é? E você pode fazer a sua leitura da Bíblia, não é? A Bíblia está aí. Não é? No Evangelho, ser cristão implica em custo pessoal, implica em sacrifícios. Não há Evangelho sem renúncia. Isso significa que no ambiente de trabalho, entre você fechar o negócio milionário, mas para isso ter que faltar com uma ética, faltar com moral, ter que omitir, fazer malabarismo, você não vai fechar o contrato milionário. Compreende? Entre escolher o prestígio dos seus colegas de trabalho e prestígio de Deus, você vai escolher o prestígio de Deus. No livro Como Integrar Fé e Trabalho, do autor Timothy Keller, ele traz ali um relato que, conversando com seus amigos, principalmente das instituições financeiras, né, bancos, esses amigos dizem para ele que nos últimos 20, 30 anos, uma boa moral, uma boa ética, vamos dizer assim, a honestidade no mercado de trabalho, ela vem desaparecendo. Ela vem desaparecendo. E eles argumentavam que no passado não precisava existir leis obrigando as pessoas a serem honestas e terem uma boa ética e terem uma boa moral no trabalho. Não precisava existir tantas leis obrigando as empresas, as pessoas a serem transparentes com os clientes ou com seus acionistas. Né? A palavra valia, né? O fio do bigode. Não precisava de todo esse aparato jurídico. Por quê? Porque existia uma intuição natural, uma cultura onde as pessoas sabiam o que era ser justo, o que ser honesto. Na verdade, elas sabem ainda. O problema é que elas não querem mais ser justas e honestas. Né? Mas o ponto é que simplesmente não se tratava os clientes como se trata hoje. Não existia essa pressão como existe hoje. Né? Existia uma boa moral, existia uma boa ética no mercado de trabalho, onde as pessoas não se sentiam sendo enganadas e usadas a todo tempo. Existia uma confiança profissional. Essencialmente, hoje no mercado de trabalho, a moral e a ética se traduzem: é ilegal isso que eu estou fazendo? Está dentro da lei? Está dentro da lei, essa é a minha moral. Essa é a minha moral. A moral se torna relativa, não existe uma verdade absoluta. Não importa o que seria o certo a se fazer. Existe uma lei que me obriga a fazer exatamente desse jeito? Não, então essa é a minha moral. Eu comecei a pesquisar algumas falas de grandes diretores de multinacionais. Eu achei várias, mas eu trouxe duas para provar esse ponto. Então aqui nós temos o vamos colocar diretor, CEO da Unilever. Unilever, vocês sabem, multinacional gigantesco. Ele diz assim: no passado as empresas operavam com um senso de propósito e responsabilidade para com seus clientes, né? Ficou em inglês aí, mas seus clientes. Infelizmente, vimos uma mudança em direção à priorização de lucros de curto prazo
em detrimento do valor a longo prazo e das considerações éticas. Ou seja, exatamente isso que nós estamos falando. A moral se não é relativa. O que importa é você bater a meta. A ética, né, que se perca a ética no meio do caminho. Nós precisamos é do lucro. E eu peguei também uma outra frase, uma citação do ex-CEO da Starbucks. Ele diz: houve um tempo na América em que os negócios eram sobre mais do que apenas dinheiro. Era sobre fazer a coisa certa, tratar as pessoas bem e contribuir para a comunidade. Em algum momento perdemos esse senso de propósito. Isso traduz o mercado de trabalho, de forma geral. E nós nos deixamos ser levados. Ou então você pode dizer para mim: olha, eu já estou numa altura da vida em que eu tenho uma boa moral, eu fui criado num tempo diferente. Eu tenho uma boa ética. Tudo bem, você pode ter se safado disso. E hoje essa geração não te impacta tanto. Mas nossos filhos estão aí. Nossos netos estão aí. Então perceba, os nossos adolescentes eles vão chegar na escola, nem mais adolescentes, as crianças, né? E vão se deparar com um ensino onde a moral é totalmente relativa, onde cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. Você tem a sua verdade. Moral relativa. Uma vez ser relativa à moral, não existe mais certo ou errado. Cada um cria dentro de si o que é certo e errado. Consegui dizer então para um adolescente se ele está certo ou errado. Por quê? Porque ele tem a moral dele. Ele diz o que está certo ou errado. Ele determina isso. Não. E uma vez que essa mentalidade se instala em nossos filhos e netos, ou até talvez em você, que está no mercado de trabalho e é mais novo, você foi totalmente corrompido. Né? E óbvio que o problema vai escalar, porque a criança cresce, vai se tornar um adolescente e vai continuar lidando com essa verdade dentro das escolas. Esse adolescente ele vai chegar nas faculdades, então essa verdade vai ser totalmente escancarada e provavelmente ele vai ser doutrinado dentro disso. Onde a verdade não é absoluta, a verdade é relativa. O cristianismo é a primeira coisa que vai ser atacada, porque o que o cristianismo prega? Verdade absoluta. Nós cremos em uma verdade. Se você relativiza isso, o cristianismo perde total sentido. Né? E uma vez que dentro das faculdades, instituições de ensino, essa ideia for reforçada, não é surpresa nenhuma que quando essa multidão de jovens saindo das escolas, das faculdades para o mercado de trabalho, ele vai ser tentado no mercado de trabalho a ser desonesto, a agir sem transparência, para ter lucros. E aí o que acontece? Você une a fome com a vontade de comer. Você tem uma pessoa que já foi instalado dentro dela uma moral relativa, não existe certo e errado, depende do contexto que eu estou, e junto com isso, um mercado de trabalho que faz uma grande pressão sobre nós para nós darmos lucro, para nós batermos meta. De forma, assim, totalmente irreal. Irreal. Resultado, um impacto totalmente demoníaco, um impacto totalmente negativo na sociedade. A sociedade paga com isso. Porque mesmo que você não esteja mais no mercado de trabalho, por qualquer que seja o motivo, você depende do mercado de trabalho para viver. Você compra as coisas em algum lugar. Você totalmente sempre está se relacionando com alguma empresa. E a prática está aí. Ué. O censo diz que cada vez tem mais evangélicos no Brasil, mas cada vez o Brasil está pior. Então, cadê a moral e a ética cristã no mercado de trabalho? Compreende? E nós temos no Brasil o famoso jeitinho brasileiro, né? Que é uma palavra bonita, mas significa uma corrupção sistemática. Uma corrupção sistemática. Inferno. Por quê? Presta atenção. Podia dar diversos exemplos, vou dar um. Existe essa grande pressão sobre você para você ser uma pessoa que traz lucro, uma pessoa que vai ganhar dinheiro, vai bater as metas e tal. Ao ponto que isso corrompe a sua moral. E você já acha que em determinadas situações vale a pena pegar atalhos, vale a pena omitir, não ser tão transparente, enfim. Você não tem mais ética, não tem mais moral, o evangelho para você, ele é apenas um acessório, né? E você segue a tua vida ali se dando bem, entre aspas, né? Você vai pegando os atalhos,
Você vai fazendo a mesma coisa que os seus colegas fazem, você vai fechando contratos, vai fechando venda, vai crescendo, falando, minha vida está indo de vento e popa. Estou ganhando muito dinheiro, tenho prestígio, tenho status. Né? Acontece que, se em algum determinado momento você for pego, isso vier a público de alguma forma, o mesmo mercado de trabalho que estava te apoiando, te elogiando, te dando status, vai te lançar agora. Ele vai te arrancar do jogo. Ele vai assassinar sua reputação. Você vai ser demitido por justa causa. Você será excluído do convívio da empresa. E no final a empresa vai fazer uma nota pública de repúdio a esse tipo de comportamento, dizendo que esse não é o padrão adotado pela empresa. E não adianta você já falar, não, mas vocês que instalaram isso dentro da minha cabeça, todo mundo aí faz isso. Fala, não, isso não existe aqui. Ou seja, você é abandonado. Você não tem uma segunda chance. Você perdeu tudo, do dia para a noite. E você sabe que todo mundo lá está fazendo exatamente o que você fazia. Afinal, foi eles que te ensinaram. E eles que te apoiavam nisso. Mas, irmãos, no sistema do mundo, não existe compaixão nem misericórdia. Você é uma peça. Eles te arrancam e colocam outra peça no lugar. Você não tem valor. Você é um meio deles conseguirem mais dinheiro. E você se iludindo, achando que é amado, que é querido, que tem status, prestígio, participa do grupo, senta com o diretor. E nós vemos isso constantemente, um assassinato de reputação coordenado. Essa é a cultura desse mundo, cultura caída. Esse mundo ilude. Ele te promete o céu, mas ele te entrega o inferno. Com uma mão ele dá, com outra mão ele tira. Talvez você seria muito mais feliz e realizado ganhando menos e mantendo honestidade e moral. E com certeza seria mais realizado, mesmo não tendo talvez o teu desejo cumprido no mercado de trabalho, mas se posicionando como um cristão. Deus é capaz de te dar infinitamente mais. Mas nós muitas vezes não queremos pagar o preço para isso. Então, o cristianismo, ele te dá uma bússola moral que fará você resistir a essa pressão. Agora, com o Espírito Santo habitando em você, você terá uma direção moral que deve ser seguida. O Espírito vai te mostrar como tratar as pessoas. E isso será um grande testemunho a respeito do Deus que você serve. Eu estava lendo o livro do Timothy Keller, ele traz um relato muito interessante. Ele fala, ele é um pastor, né? Ele faleceu recentemente. E ele diz que em determinado momento na igreja dele, ele começou a reparar que uma jovem mulher começou a frequentar a igreja. Ela aparecia nos cultos, acabava o culto, ela sumia, ela ia embora. E ele pegou isso acontecendo, tipo assim, ele reparou nisso durante um mês, talvez, ali. E aí, em determinado dia, ele não estava pregando e ele falou, vou esperar ela na porta. Na hora que ela for sair, eu abordo ela. E, de fato, ela foi, né? Ele abordou ela na porta e falou, olha, e aí, tá, tô vendo tal, como que você descobriu nossa igreja? Como que você chegou até aqui? Né? E aí ela contou o relato dela. Ela disse sim, falou, olha, eu trabalho em uma das principais redes de televisões do nosso país. Um ótimo cargo, enfim. Só que em pouco tempo desse trabalho, eu cometi um erro, eu fui tola, cometi um erro. Esse erro, ele se desenrolou numa questão bem séria para a igreja. Para a igreja, pastor é duro, né? Para a empresa. E eu tinha certeza que eu seria demitida. Tinha certeza que seria demitida. Eu basicamente já fui, comecei a arrumar minhas coisas, né? Arrancar as coisas do escritório. E o meu diretor, ele chegou na sala, né, para conversar comigo. Ele falou, olha, não precisa arrumar nada, você não vai ser demitida não. Né? Eu assumi a culpa pelo que você fez. Eu sou seu diretor, eu sou superior. Então, você errou e eu assumi a culpa.
né? É óbvio que, para esse diretor, assumir a culpa daquela funcionária custou para ele, né? Ele perde moral dentro da empresa, ele perde trânsito político dentro da empresa, a figura dele fica um pouco arranhada, obviamente, né? Afinal, foi um erro que custou caro para aquela grande rede de televisão, né? E ele falou para a mulher, fica tranquila, né? Você não perdeu o seu trabalho, a gente vai agora se esforçar para fazer melhor e vamos trabalhar para que isso não aconteça mais, né? E ela conta que ela ficou chocada, ela ficou abismada com essa situação, ela não conseguia acreditar, e ela começou a questionar ele, mas por que você fez isso? Por que você assumiu a culpa? Né? E ele ficava respondendo para ela, olha, eu vejo um grande potencial em você, eu quero que você fique no meu time, acho que a gente pode construir muita coisa junto e tal. E ela ficou dia após dia insistindo com ele, né? E ela argumentava, ela falava assim, olha, eu estou há muito tempo nesse mercado de trabalho, dentro desse setor de trabalho. E a cultura é que o meu superior ele vai levar crédito quando eu acerto. Então, eu acertei alguma coisa, eu trouxe louco para a empresa, o diretor vai aparecer na foto, e ele vai levar todo o crédito por mim. Agora, quando eu erro, nenhum diretor compra briga para mim. Eu sou descartada. Não existe essa cultura de um diretor descer aqui e assumir a culpa por uma funcionária. Ele vai demitir a funcionária e vai trazer outra. E por que você assumiu a culpa? Por que você, assim, perdoou? Por que você fez isso? No mercado de trabalho eu seria pisoteada, né? Eu seria jogada aqui. E ela ficou questionando, incomodando ele, até que ele respondeu para ela, falou, então, eu vou falar para você. Eu fiz isso porque eu sou um cristão. Eu vivo a minha vida baseada naquilo que Jesus fez por mim. E quando eu cometi erros terríveis, Deus não me descartou. Ele me perdoou. Ele me deu uma nova chance. E é por isso que eu ajo dessa forma. Disse, essas foram as palavras. Por causa disso, eu me esforço para sempre que eu puder agir e achar legítimo assumir a culpa que é dos outros, eu faço, ao invés de simplesmente descartá-los. A mulher ela ficou chocada olhando para a cara dele e a única pergunta que ela fez foi, onde fica a sua igreja? E aí ela estava naquele momento conversando com o pastor da igreja. O que é isso? E isso é uma bússola moral que o evangelho te dá. Dentro da cultura do mundo, você não vai encontrar apoio nenhum para esse tipo de comportamento. A cultura é a respeito de você se dar bem, de você ter lucro, de você ter prestígio, de você ter status. Arriscar perder suas regalias, arriscar perder seu cargo, arriscar ficar numa situação ruim por causa de um funcionário, isso é loucura. Não existe apoio para esse tipo de comportamento dentro do sistema do mundo. Mas para o cristão, sim. No sistema que nós vivemos, sim. Por quê? Porque ali não é uma peça de uma engrenagem, ali é um ser humano à imagem e à semelhança de Cristo, perdido em seus pecados e delitos. E através do seu trabalho, essa pessoa pode experimentar um vislumbre do que é ter uma vida com Deus. E identificar o que é uma pessoa que não tem uma moral relativa, mas uma moral e uma ética extremamente clara. Então veja, o comportamento desse filho de Deus no mercado de trabalho o diferenciava dos demais. Por quê? Porque ele se permitiu ser moldado e transformado pela graça de Deus. Isso impactou diretamente o trabalho dele. E de uma situação terrível, ele até talvez sem querer de fato, ele evangelizou uma pessoa que se converteu. Simplesmente com a atitude cristã dele. Simplesmente por viver o cristianismo. Então veja, somente Deus pode nos trazer essa bússola moral e nos permitir permanecermos firmes, resistir essa pressão do mercado de trabalho e não sermos corrompidos por essa moral e ética destrutiva. Não permitir que nossos filhos sejam corrompidos. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos trazer isso.
Irmãos, eu gostaria de concluir então essa série toda de mensagens, né, sobre fé e trabalho, lembrando vocês que nós somos chamados para Deus para o trabalho. E em cada profissão nós temos a oportunidade de refletir a imagem e a semelhança de Cristo, de impactar as pessoas ao nosso redor através de simplesmente viver o Evangelho. Então, em um mundo e um sistema onde a moral e a ética se tornam relativa, você é chamado para ser diferente. Você é chamado para manter uma bússola moral ancorada na palavra de Deus e fortalecida pelo Espírito Santo. Você deve se diferenciar dos demais, porque você é um cristão. E como nós vimos semana passada, nós somos embaixadores de Cristo, enviado ao mundo caído para reconciliar pessoas com Deus. Deus é misericordioso, Deus tem grande compaixão de nós. E Ele nos dá nova chance. Então, se você tem vivido de uma forma onde a sua ética moral se perder e você tem sido relativo, a sua moral vai depender do contexto que você está vivendo, hoje você pode iniciar a sua caminhada com Cristo novamente. Ainda há um caminho para nós, ainda há esperança para nós. E o amor de Cristo, ele nos constrange de tal forma que nós somos impelidos a ser honestos e tratar as pessoas com dignidade e respeito, porque elas são imagem e semelhança de Cristo, porque elas são almas precisando de salvação. Então, através da nossa busca pelo Espírito Santo, nós somos capazes de resistir a essa pressão, de não sermos corrompidos e oferecermos para as pessoas um vislumbre do que é ter Deus, do que é ter Deus em nossas vidas. Mas há um esforço da sua parte em buscar isso. Bater cartão de domingo, irmãos, é insuficiente. Se envolva com a comunidade local. Busque pelos pequenos grupos. Busque pelos grupos missionários. Tenha de fato uma rotina que caiba, né, uma prática que caiba dentro da sua rotina de ler sua Bíblia, de fazer suas orações, de anotar as pregações ou de assistir depois as gravações e refletir de fato nisso. Irmão, nós temos que... É aquela coisa assim, ó. Se você tivesse uma doença tão séria que todo dia você tem que tomar um remédio, se você esquecer de tomar esse remédio, a chance de você acordar morto é grande, você vai esquecer de tomar esse remédio? O Evangelho é isso para nós, irmãos. O Evangelho é o remédio. Se nós esquecemos de tomar o Evangelho, a chance de você acordar morto é gigantesca. Mas nós não encaramos muitas vezes o Evangelho dessa forma. O Evangelho para nós muitas vezes se torna um acessório, onde nós usamos e deixamos de usar a hora que é conveniente para nós. E o que acontece é que você nunca consegue de fato se aprofundar em um relacionamento com o próprio Deus e viver experiências com Deus. É a criança que permanece na maré. Nunca vai explorar profundezas. Nunca vai ganhar maturidade para mergulhar. Não se contente com isso, irmãos. Não se contente com isso. Deus, ele é tudo que nós temos. O Evangelho é tudo que nós temos. A esperança na salvação é tudo que nós temos, irmãos. Este mundo é rodeado dessa perversidade, dessa corrupção, desse sofrimento. Ou nós estamos bem hoje, amanhã nós estamos doentes. Você está bem aqui hoje, amanhã você pode partir. Nós não podemos perder de vista a realidade da vida. Nós podemos estar mortos a qualquer segundo, irmãos. E valeu a pena? Valeu a pena? Óbvio que não, irmãos.
É óbvio que não. Bem da verdade, pelo menos para mim, se não fosse a esperança na salvação e na vida com Cristo, essa vida nem valeria a pena ser vivida, irmãos. Nem valeria a pena ser vivida. Porque aqui é dor e sofrimento. Para no final simplesmente acabar tudo. Quando nós realmente buscarmos a Deus e conseguimos entender que Deus é tudo o que nós temos, irmão, muitas coisas deste mundo, de forma geral, vão perder o brilho para você. Você vai deixar de se preocupar com muita coisa que hoje tira seu sono. A morte para você não vai ser mais um problema. Compreende? O mercado de trabalho é apenas um reflexo da vida das pessoas. A política do Brasil é apenas um reflexo da cultura vigente no Brasil. Os escândalos das igrejas, infelizmente, é apenas um reflexo do que são as igrejas. E isso tudo é o quê? É o pastor? Não, irmãos, é a igreja. No final do dia, irmãos, cada um vai ser salvo, individualmente. Então, o que eu sinto muitas vezes, e aqui eu me coloco obviamente no bolo, é que é necessário nós subirmos alguns degraus de maturidade. Não dá mais para nós sermos cristãos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos dentro da igreja e ainda vivemos de forma tão imatura. Ainda estarmos presos em problemas infantis. Nós poderíamos estar aproveitando a vida de forma maravilhosa, não porque ela vai ser uma vida sem problemas, né? Mas porque nós temos a capacitação do Espírito Santo e nós temos a calma de entender que nada sai do controle de Deus e que no final é isso, a morte também não é problema para nós. Pelo contrário, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que é aquilo que é o pesadelo para todas as pessoas, que é morrer, e é óbvio que morrer traz os seus a tristeza, mas é para quem fica. Para nós cristãos, quando formos, a morte é simplesmente um portal para a verdadeira vida. Para a verdadeira vida. Então, você veja que loucura. Uma vez em Cristo, aquilo que é o terror para as pessoas, para nós é o início da perfeição. Mas é necessário, irmãos, um esforço da sua parte em viver o Evangelho. Em colocá-lo como prioridade. E não começar, e não viver de tal forma onde a comunidade da fé, as suas experiências espirituais, nunca estão em prioridade, sempre são secundárias. Né? E de forma geral, eu entendo a pressão do trabalho, irmãos, e eu entendo a dificuldade hoje em poder manter a família. Mas é necessário que você faça uma análise fria, preto no branco na tua vida. Se de fato você está fazendo o que tem que fazer diante de Deus, no seu trabalho, ou se você tem dado uma importância onde você está até idolatrando o trabalho, em detrimento não viver a sua vida cristã como deveria viver. E aí, irmão, no final você está achando que está ganhando, você está perdendo tudo. Porque daqui você não vai ter levar conta bancária, casa nenhuma quando você morrer. Então, que Deus possa trazer essa realidade para nós, para que o trabalho não venha nos corromper, para que nós possamos crescer em maturidade espiritual e nesse processo, obviamente, sermos abençoados, porque Deus atende desejos. E você ter uma casa melhor, você ter um carro mais confortável, você poder pagar um plano de saúde, enfim, poder fazer a festa de aniversário que você sonha para os seus filhos. Tudo isso é muito bom. E eu creio que Deus ouve as nossas ações e Ele entrega essas coisas para nós. Mas nós temos que ter o nosso foco no local certo. Refletir e praticar. Seu trabalho diário é um campo onde Deus pode ser glorificado. Cada ação sua tem o potencial de refletir a beleza e a justiça do Criador.
Ao integrar fé e trabalho, você não apenas transforma a sua profissão, mas também redime o ambiente ao seu redor com a luz de Cristo. E 3, Deus te chama para ser um agente de mudança no mercado de trabalho, onde sua integridade e compaixão pode trazer esperança e renovação.